Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, povo de Deus, paz de Cristo e o amor de Maria esteja com você nesta sexta-feira, hoje 19 de agosto, finalzinho de semana. O Senhor quer hoje nos chamar a atenção para algo muito útil que, sem percebermos, nós vamos deixando passar. Antes disso, eu quero colocar aqui os pedidos de oração, rezar por uma pessoa aqui no Cantil de Sergipe, que esses dias tentou se suicidar-se, mas para a vergonha do diabo, ele foi salvo. Para que o espírito da morte seja afastado da vida dessa pessoa. Vamos ruinar a palavra de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate, sede nosso refúgio contra as ciladas e a maldade do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitais ao inferno Satanás e todos os anjos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Eclesiástico, capítulo 27, versículo 8. Não elogie uma pessoa antes que ela fale, porque o falar revela quem é o ser humano. Palavra do Senhor, graças a Deus. Coisa boa é quando nós agimos com discernimento, quando nós prestamos atenção o que as pessoas conversam, o que as pessoas falam, porque a nossa humanidade é tão automática que vamos deixar passando aquilo que a gente muitas vezes vê diante dos nossos olhos e por negligência da nossa parte vamos admirando as pessoas simplesmente pela carcaça, pela aparência. E eu acredito que algum dia na vida você já ouviu essa frase: quem vê cara não vê coração. E a palavra de Deus hoje vem nos trazendo uma observação simples, na qual muitas e muitas vezes passamos por despercebido, que é esquecermos de observar a fala das pessoas, ou até a nossa própria fala. Querido irmão, querida irmã em Cristo, o Senhor hoje, nesse dia 19 de agosto, quer nos renovar, como filhos de Deus. Cada dia o Senhor está nos dando uma oportunidade para sermos melhores cidadãos, melhores pais, melhores amigos. Porque o texto nos diz que o falar nos revela quem somos nós. Então, muitas e muitas das vezes, nós vamos, se manifestando, se revelando que somos nós para os outros através da nossa fala. Porque no início eu falei que coração só Deus conhece. Porque é algo que está escondido dentro de nós, é algo que está no nosso interior, que não está por fora, mas está por dentro. Mas o Senhor nos deixou algo bem claro aqui na palavra, que o falar revela que somos nós. Por quê? Porque a nossa boca, ela coloca para fora aquilo que está escondido dentro de nós, que é o nosso coração. E veja que interessante. Lá em Mateus 12, no verso 34, a palavra nos diz que a boca, ela fala daquilo do que o coração está cheio, ou daquilo que o coração transborda. Se é algo que a gente não vê no ser humano, é o órgão coração.
mas a nossa boca dá sinais de quem somos nós interiormente. Amém? Só consegue perceber isso que tem visão espiritual. O que é visão espiritual? É pessoas que observam aquilo que os outros falam. Então, aquilo que eu falo, aquilo que você fala, vai nos manifestando, ou seja, vai nos entregando quem somos nós interiormente, que muitas vezes nós pensamos que já conhecemos a pessoa simplesmente porque olhamos para ela. Mas quando a gente presta atenção na maneira como ela se expressa, na maneira como ela ou ele fala, a gente vai percebendo quem é aquela pessoa de verdade. Não quer dizer que aquela pessoa, porque falou uma palavra, ela seja aquilo que ela falou. Não é assim. Não podemos ser radicais também, né? Ao pegar o pé da letra. A palavra nos diz o quê? Que é quando nós observamos constantemente aquilo que a pessoa fala, aí sim ela está se revelando quem é ela, quem é ele. Eu não sei se você já ouviu essa expressão dos antigos, né? Das pessoas mais velhas que dizem assim: quer ser bom, proceda. Não é verdade? Então hoje, amado e amada irmã, sejamos pessoas mais atentas àquilo que nós estamos ouvindo em relação ao próximo e também em relação a nós mesmos, porque sem percebermos nós temos uma arma que muitas vezes está nos matando aos poucos, sem nós percebermos que é a nossa própria boca, a sua boca, a minha boca, sem percebermos, repito, é algo que vai manifestando que somos nós, dependendo da nossa conversa, dependendo da nossa fala. Pergunto a você, primeiramente a mim, porque quando eu falo, minha boca está próximo ao meu ouvido. O que eu tenho conversado? O que você tem conversado por onde você anda? Será que a sua fala não está lhe entregando quem é você? Porque um verdadeiro cristão fala coisas que é de cristão. Uma verdadeira cristã fala coisas que é de uma cristã. Não pega bem, presta atenção, um homem de Deus, uma mulher de Deus ficar falando palavrão, ficar falando brincadeiras maldosas, coisas de má fé, porque a Bíblia diz que o falar revela quem somos. E às vezes, por conta de uma simples brincadeira que você fala, ou que eu falo, ou que nós falamos, nós vamos sujando a nossa própria imagem e quem está por fora vai nos observando e nos enxergando como uma caricatura que muitas vezes nós não somos. Mas infelizmente a nossa fala, mesmo sendo de brincadeira, vai nos revelando quem somos nós. Por isso que lá em Mateus, fazendo um elo, um eclesiástico, lá em Mateus 12:34, diz que a boca fala daquilo do que o coração está cheio. Você tem observado, meu irmão? Você tem observado, minha irmã? O que você tem falado, por onde você anda, por onde você conversa? Isso é muito sério. Preste bem atenção. O falar revela quem é você, revela quem sou eu. Então hoje, nesse dia 19 de agosto, sexta-feira, finalzinho de semana, a palavra de Deus vem nos trazer algo muito sério que vamos sem percebermos deixando passar diante da nossa vista, que é a fala das pessoas. Quer conhecer o coração do ser humano? Observe a fala dele, a fala dela. Porque muitas vezes nós se iludimos com a aparência, se iludimos com o jeito, se iludimos, com comportamentos, mas esquecemos de observar a fala da pessoa. Às vezes nós ficamos admirando uma pessoa por causa dos outros, porque tal pessoa falou bem daquela pessoa, porque todos falam bem daquela pessoa, mas a pergunta é, você já ouviu aquela pessoa conversando? Você já prestou atenção no que ela fala? Porque a Bíblia diz que ninguém conhece ninguém. Às vezes nós pensamos que conhecemos as pessoas. É aí onde entra a decepção. Outro dia
um cidadão me abordou na rua e me perguntou: "Você conhece fulano?" Eu bati no ombro da pessoa e disse: "Não, eu avisto que conhece ele ou ela é Deus", né? Às vezes nós pensamos que conhecemos até o esposo ou a esposa e na verdade nem aquele que convive conosco nós conhecemos, porque cada dia que passa há uma descoberta no ser humano, né? Então hoje, amado e amada irmã em Cristo, a palavra de Deus é nos trazermos essa verdade. Quer conhecer o ser humano, né? Observe o que ele fala. Observe quantas pessoas nós convivemos há tantos e tantos tempos, né? E de nada aquela pessoa solta, né? Uma palavra, um assunto que você fica até assustado e fala: "Poxa, nunca ouvi fulano falar dessa forma." Por quê? Porque na verdade ninguém conhece ninguém, né? A gente pensamos que conhecemos as pessoas e na verdade nós não conhecemos. Nós avistamos, enxergamos simplesmente a aparência, o corpo físico, o ambiente onde a pessoa mora, mas na verdade quem conhece o coração do ser humano é Deus. Então, amado e amada irmã em Cristo, vamos observar mais, né, as palavras que a pessoa solta, os assuntos que ela conversa, isso a começar por mim, a começar por você. Cuidado. Cuidado, porque o que você fala revela quem você é, revela quem eu sou. Mas isso não quer dizer que você não seja uma pessoa de Deus, que eu não seja uma pessoa de Deus. Não é isso. Isso quer dizer que nós precisamos cada dia mais reeducarmos a nossa fala, reeducarmos as nossas conversas, reeducarmos a nossa postura. Repito o que eu falei no início dessa pregação, como diz os mais velhos: quer ser bom, proceda. Às vezes falamos de todo mundo, falamos que o vizinho é isso, que o vizinho é aquilo, que aquela rua é isso, que aquela pessoa é aquilo, e sem perceber que nós estamos se revelando para as pessoas que o problema está em nós mesmos. Então, amado e amada irmã em Cristo, vamos hoje reeducar a nossa fala, porque o nosso falar revela quem é o nosso interior, quem somos nós. Outro dia eu observei uma pessoa conversando e aquela pessoa não tinha ninguém de bom na boca dela. E aí eu fiquei assustado, porque na minha presença a pessoa falava que para ela só que era bom na linguagem popular. Quem prestava era eu. Eu chego a me arrepiava, porque eu acredito que quando saísse da presença daquela pessoa, eu seria o outro alvo dela. Então, é importante, amado e amada irmã em Cristo, observar o que a pessoa fala, porque nem todo mundo que diz que é legal, muitas vezes não é verídico. Em outras palavras, não é verdade. Então, para finalizar o programa de hoje, vamos observar. Não ficar no pé da parede ouvindo que o vizinho conversa. Não é isso. Mas é quando você estiver de frente a alguém dialogando, você ouça mais e fale menos. Porque quem ouve mais, aprende mais e percebe muito mais também com quem estamos se relacionando, com que tipo de pessoas estamos se familiarizando, porque infelizmente, ninguém conhece ninguém. Mas o passar do tempo vai nos revelando quem sou eu, quem é você, quem somos nós. Amém? Então hoje, sexta-feira, 19 de agosto, finalzinho de semana, o Senhor vem nos trazer esse alerta a observar o diálogo daqueles que se aproximam de mim, se aproximam de você e também nós, para que nós possamos hoje se renovar, ser melhor, né? Cidadão, ser melhor amigo, ser melhor pessoa no sentido da fala. Porque a maneira como você se expressa, a maneira como você fala, está revelando para muita gente que tipo de pessoa você é, que tipo de pessoa eu sou. Eu pergunto a você, o que você tem falado por aí? Você tem observado que o que você fala está deixando, né, um sinal nas pessoas quem é você, quem eu sou? Pense nisso com carinho. Deixe embaixo um comentário e até amanhã, se assim Deus permitir, mais um programa Palavra do Dia. Tchau, amado. Tchau.
Tchau, amada.